Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prezados irmãos e irmãs, companheiros de Ideal Espírita, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Nós estamos dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e iniciando esse capítulo 23, Estranha Moral, que sem dúvida nenhuma contém algumas passagens do Evangelho do Novo Testamento que chamaram a atenção de Kardec no que diz respeito à maneira pela qual Jesus teria se expressado em algumas passagens do seu apostolado. Porque Jesus foi a representação máxima do amor, da compreensão, da tolerância, não é verdade? Tudo o que Jesus falava tinha a ver com o amor, com a compreensão e a convivência. Mas em alguns momentos Jesus fez o uso de algumas expressões que Kardec resolveu, inclusive como codificador, né? Kardec ele não inventou o Espiritismo, ele codificou, ele organizou, ele pegou diversas mensagens, diversos textos e organizou dentro de uma sistemática, dentro de uma temática, por temas, e colocou nos capítulos do Evangelho. E esse realmente chama a atenção porque ele já intitulou como estranha moral. A moral é uma regra de conduta, é algo ligado à razão, ao pensamento, regras estabelecidas para a convivência em sociedade, importante, que Kant dizia que a moral é um amor prático. Como a gente não pode amar todo mundo, a gente criou a regra da moral, que é uma forma de conviver. Se você não consegue amar, mas pelo menos você deve respeitar. E respeitando já facilita muito a convivência. Então Jesus falou de certas coisas que a princípio estabeleciam uma moral que para Kardec soou como estranha. Está aí o título, Estranha Moral. A primeira lição e a segunda lição desse capítulo, nós vamos fazer uma síntese das duas hoje, combinamos previamente com a Márcia, porque estão intimamente ligadas. A primeira lição trazida nesse capítulo é essa que foi lida um trecho: quem não odeia seu pai e sua mãe, odiar pai e mãe. E isso foi lido um trecho em que Jesus diz que quem não odiar o seu pai, a sua mãe, ou seus filhos, ou seus irmãos, enfim, não seria digno dele, não seria digno da sua própria passagem, do seu próprio Evangelho. Estranho, né? Quem vem para pregar o amor diz que quem não odiar pai e mãe, quem não odiar os seus, não é digno dele. A segunda lição, que não foi lida, mas que está intimamente ligada a essa primeira, tem título bem próximo, que diz: abandonar pai, mãe e irmãos. Aqui Jesus conclama os seus seguidores, os seus discípulos, a abandonarem seus pais para seguir Jesus. E sem dúvida nenhuma que existem várias maneiras de se interpretar o Evangelho, várias maneiras. E não só o Evangelho, né? No estudo da chamada hermenêutica, que é a ciência da interpretação, que se aplica a todos os ramos da ciência humana. Então cada ciência tem a sua hermenêutica, a sua forma de interpretação. E a hermenêutica mais pobre de todas é a literal, que é você ler e interpretar exatamente como está escrito. Se bem que há momentos em que a interpretação literal ela é necessária. Tem certas coisas que, né, não dá para ficar viajando muito. É exatamente aquilo que está escrito ali, até para dar segurança. Mas nem sempre nós vamos usar da interpretação literal. Em outros momentos você usa a interpretação chamada de teleológica, que é aquela onde você busca interpretar a vontade da regra, da lei, daquela palavra, daquela passagem. E talvez seja a mais inteligente delas e que está de acordo com a máxima de que a palavra mata e o espírito vivifica. Não é o que está escrito, mas o que aquilo significa, o que aquilo representa verdadeiramente. Bastante superior à interpretação teleológica do que a literal ou gramatical. Outras vezes a gente usa a interpretação chamada histórica,
E em se tratando de textos bíblicos, essa interpretação é muito importante. O que é a interpretação histórica? É você interpretar aquilo que foi escrito, levando em consideração o momento em que foi escrito. Algo escrito há 100, 200, 300, 500, 600, 1000 anos atrás, pode parecer completamente sem sentido para o momento que vivemos. Por quê? Porque a sociedade ela está em constante transformação. E isso tem a ver com o Espiritismo, que é uma doutrina evolucionista. Então, o que somos hoje é algo diferente do que fomos, embora nós sejamos, em essência, de criação, o mesmo ser, mas em potencial de experiência, de conhecimento, nós somos superiores, porque nós evoluímos. E para o Espiritismo a evolução é sempre, uma realidade, a gente não regride. Então, sem dúvida nenhuma que a interpretação histórica também é muito importante, porque ela interpreta o que foi dito à luz da época em que foi dito. Julgar uma palavra, julgar um pensamento, julgar uma pessoa por aquilo que fez, por aquilo que falou, levando em consideração o momento presente, é muito injusto. Porque na época em que aquilo foi dito, era aceito, vamos dizer assim, era admissível, era normal, era comum. A moral média, digamos assim, da população aceitava bem aquilo. Hoje não faz sentido, mas hoje, não é? Então também essa forma de interpretar texto, e para textos bíblicos é muito importante então nós levarmos em conta esse tipo de interpretação chamada histórica. Pois bem, diante disso, nós não podemos adotar jamais, nesse caso, a interpretação gramatical. Porque interpretar gramaticalmente é ler e entender exatamente o que está escrito. E o que está escrito aqui é que Jesus diz: quem não abandonar seu pai ou sua mãe não é digno de mim. Quem não odiar a seu pai, a sua mãe, a seus irmãos, seus filhos, enfim, a sua família, não é digno de mim. Está escrito isso. A gente sabe o que é odiar. E sabendo disso, qual é o sentido de Jesus um dia ter conclamado aqueles que pretendiam segui-lo a adotar essas práticas? Não tem o menor sentido, não é verdade? Destoa de Jesus imaginar que Jesus, que nós entendemos como sendo toda bondade, toda ternura, falando algo dessa natureza. Então nós temos que eliminar a interpretação gramatical. Nesse caso, ela nos levaria a uma conclusão totalmente absurda, que nos levaria a colocar Jesus em contradição consigo mesmo. E isso nós não podemos fazer. Jesus jamais poderia se contradizer. As contradições representam fragilidade emocional. As contradições são nossas. Nós somos seres extremamente contraditórios. Porque nós, no nosso íntimo, na nossa essência, por não nos conhecermos, nós estamos a todo momento falando uma coisa e fazendo outra. Imaginando que jamais faríamos o que alguém fez, e de repente numa situação adversa, de limite, e aí a gente passa a se conhecer, a gente fez igual ou pior. E a gente lembra de Jesus que falou: antes de ver o cisco no olho do teu próximo, tira a trave que está sobre os teus olhos. Exatamente por conhecer, Jesus nos conhecia profundamente, nos conhece, a nossa fragilidade emocional, Então ele sabia muito bem que a gente ia fazer isso, já fazia e ia continuar fazendo por muito tempo. Mas não é digno de Jesus, da sua grandeza, ele ter esse comportamento contraditório, de ora falar uma coisa, ora falar outra. Aí nós estaremos colocando Jesus até numa patologia de ser bipolar. Nós somos bipolar, fazendo um excesso. A gente é tripolar, polipolar. A gente durante o dia a gente tem variações de humor. A gente amanhece rindo, de tarde está emburrado, de noite está irritado, vai dormir feliz. Tem até remédio para isso, O centro espírita também ajuda, Márcio? A combater a bipolaridade, porque isso é exatamente essa nossa infância espiritual. Nós somos infantes espirituais. Se alguma coisa nos faz feliz, a gente fica feliz. Contraria um pouquinho, deprime. A gente não tem estabilidade emocional. Nós não temos ainda. O Espiritismo nos favorece muito. Como essa questão é uma questão bioquímica também,
Os remedinhos aí também não são de se desprezar. Só que a gente não pode ficar na dependência só do remédio. A gente precisa de algo que venha de dentro de nós para a verdadeira cura. E aí entra o Espiritismo, que não é ele que cura também não. Ele nos desperta para a cura. Nada que vem de fora cura, nada. Nada que vem de fora cura. A cura é só quando vem de dentro para fora. Passe não cura, água fluidificada não cura, nada cura que vem de fora, porque é do outro. Agora aquilo que me toca e eu mudo, aí eu estou me curando, isso é real. Então Jesus é um espírito puro, gente. Então ele não podia, ora, falar de amor e de repente falar, quer saber de uma coisa? Se não abandonar o pai e mãe, pode esquecer. Você não é digno de mim. Você não pode amar ninguém mais do que a mim. Aí aquela imagem de um Deus egoísta, que muitas vezes as religiões pintam assim, né? Deus, o Velho Testamento, na literalidade da interpretação, é cheio disso. De um Deus que ficava magoado, de um Deus que ficava contrariado, e às vezes uma palavra pior, irado. E se vê expressões assim, que Deus jogou-se sobre aquele povo a sua implacável ira. E Deus irado é algo a ser temido, se de fato isso existisse. Porque com todo o poder que ele tem, irado, uma pessoa que na terra, com poderes limitados, com raiva da gente, pode nos prejudicar muito? Imagina Deus com raiva da gente. A gente não teria a menor chance. Seríamos de fato dizimados da face da terra. Não vou nem dizer que a gente viraria pó, porque pó é alguma coisa. Nós seríamos reduzidos a menos do que pó. Bom, mas Deus não tem ira. É a nossa concepção errada de Deus que às vezes imagina isso. Então Jesus jamais poderia ter essa vaidade de dizer, olha, você só é digno de mim se me amar mais do que todo mundo. Se você for cuidar da sua família e não me seguir, você é indigno de mim. Aí surgem várias possibilidades para o que Jesus quis dizer. Nenhuma é certa em absoluto, ao menos à luz da compreensão da academia, dos estudiosos, dos intérpretes, dos historiadores, mas todas elas servem de alguma forma para minimizar a interpretação literal, porque a literal não pode. Literalmente Jesus quer que a gente odeie nosso pai, nossa mãe, ou na segunda lição, quer que a gente abandone nossa família para seguir ele? Será que ele quer isso? Dentro do que ele representa de amor? A gente sabe que não, a gente descarta isso. Aí vamos atrás de outras interpretações, e aí são muitas. Uma delas é que os evangelhos foram escritos em grego. O grego era a língua nobre da época, era como o inglês de hoje. Mas a língua falada, a língua coloquial, era o aramaico e o hebraico. E dizem, e não há certeza absoluta disso, mas a evidência maior é essa, historicamente falando, e vamos pesquisar para confirmar o que eu estou dizendo, que Jesus falava mais, era o aramaico. E que tinha uma gama de expressões, uma quantidade de idiomas, muito menor do que o próprio grego, e sobretudo muito menor do que o que nós temos hoje. Sobretudo com a simbiose das línguas, várias línguas são misturadas. A gente tem, assim, uma palavra designa muita coisa agora, mas na época era mais ainda. Então havia uma limitação do vernáculo, da língua. E essa seria talvez a primeira barreira, de uma palavra dita num contexto para significar uma coisa, e fora daquele contexto significaria totalmente diferente. Então essa seria a primeira possibilidade. Então a interpretação histórica nos ajudaria. O que significava aquilo que foi dito naquele momento? Nunca o ódio que a gente entende hoje. Esse ódio, a gente entende bem o que é ódio, infelizmente, né? Traduzir o amor é difícil para nós, mas falar de ódio, a gente ainda está bem habilitado, porque a gente odeia mais do que ama. Falar de raiva, de desequilíbrio, porque a gente, se não é o tempo todo, mas em alguns momentos do dia a gente dá uma desequilibrada, né? Estou sendo generoso. Em alguns momentos. Então é fácil entender o que a gente sente. Agora, explicar o que a gente ainda não sente, pelo menos de forma regular, que é o amor, é mais difícil. Uma outra possibilidade seriam nas traduções. O Haroldo Dutra fala bem sobre isso, que ele fez uma obra aí, exatamente, estudando o Evangelho, fazendo a tradução lá do grego, voltando do grego para o aramaico. E aí mudaria a concepção, mudaria a interpretação.
do que significaria odiar, que não no sentido só de odiar mesmo, de querer mal, mas no sentido de amar menos, como se fossem opostos. Amar menos já dá uma quebrada, já é bem melhor do que odiar. Já seria num patamar bem mais acessível. Mas eu creio que ainda foi mais do que isso, porque Jesus também não está querendo que a gente ame menos um filho para amar ele, não. E isso ainda leva um pouco àquela interpretação de que Jesus quer ser bajulado, daquele Deus que quer ser exaltado, que quer ser glorificado. Se você não estiver cantando hinos e hosanas a ele, ele fica meio triste, porque isso significa o quê? Alimentação do ego. O ego exacerbado, o ego, de onde vem o egoísmo, é nosso, não é de Deus. A gente é que fica triste quando não é reconhecido, quando a gente faz alguma coisa e as pessoas não comentam, quando a gente toma uma atitude e não é elogiada. E não por menos Jesus disse: quando fizerdes alguma coisa, quando fordes convidar alguém para um jantar, convide os pobres, os estropiados, os coxos, os cegos, os aleijados. Olha a interpretação histórica. Hoje pega mal, dizer que tem que convidar quem tem uma necessidade especial, dizer que portador de necessidade especial está numa categoria inferior. Ao tempo de Jesus estava. Por quê? Porque ele não tinha como trabalhar, ele não tinha como produzir, ele era discriminado. Se hoje tem leis para amparar pessoas que vivem essa realidade, na época não tinha. Imagina como era a situação. Ou seja, estava aleijado, estava alijado da sociedade. Então convida ele, porque nunca vai poder te retribuir. Essa era a ideia. Então Jesus já nos orientou a respeito disso, já nos falou a respeito disso, para a realidade daquela época, sem nenhuma expectativa. Ou seja, sabendo que nós temos ego, vaidade, interesse de retribuição. Ele já falou também: o que uma mão fizer, outra não pode saber. Está na mesma linha. Não espere nada. Então como é que Jesus vai ficar esperando o reconhecimento, hinos e louvores? Não. Jesus é acima de tudo. A imagem que eu vejo em Jesus, ele foi o maior de tudo em tudo. O maior dos médicos, o maior dos filósofos, o maior dos matemáticos, dos físicos, e foi o maior dos educadores, dos professores. Eu me identifico muito com essa característica de Jesus. Tanto que a gente fala muito amado mestre Jesus. A gente até não fala muito amado médico Jesus, embora ele seja o médico das almas. Ele possa advogar as causas mais difíceis, pode ser o amado advogado. Não, a gente fala o amado mestre, porque o mestre é na base de tudo. Todo mundo que se graduou em alguma coisa passou pelas mãos do professor. Então é uma profissão muito nobre a de professor, realmente. Porque o professor, ele dá ao aluno a condição de quê? De que ele aprenda e ele possa ter um progresso na sua vida, em todo sentido. Então Jesus veste bem o manto, a túnica de mestre. Como mestre que foi e que é, o grande mestre Jesus, ele não poderia jamais estar preocupado com esse tipo de reconhecimento material. Então, sem dúvida, para a compreensão mais imediata que nós podemos tirar desse texto, é de que Jesus estava querendo nos promover a nossa maioridade espiritual, dizendo que cada um de nós tem que assumir a sua própria vida. Abandonar o pai e a mãe existe na vida aqui. As pessoas saem de casa para servir o exército, para se casar. Na época em que o evangelho foi escrito, Kardec cita do soldado que sai para o combate. Hoje temos menos isso, e que aquilo era motivo até de orgulho para a família. Enfim, ele estava deixando o regaço do lar ali para um trabalho digno. Ora, se para uma atividade material deixar a família é digno, imagina para fazer o bem pregado por Jesus. É nesse sentido. Ele não ficar circunscrito à casa, é de sair, e saindo poder produzir, trabalhar, orientar pessoas, ser útil em alguma atividade, não ficar preso ao ninho do lar, que é tão bom, né? Às vezes a gente tem saudade, quando a gente é criança a gente quer crescer rapidamente. Depois que cresce a gente queria voltar a ser criança, e quando tem problemas a gente se lembra com mais intensidade daquela proteção paternal, maternal, tão bom, tão aconchegante. Seria tão bom se a gente pudesse ficar somente ali, mas não é assim que é a vida. Então a gente sai e vai para a vida, com o preparo que recebemos em casa, vamos para a vida. É o abandonar o pai e a mãe. Seguir Jesus, aparentemente abandonando a família. Jamais a interpretação literal de abandonar, seu pai está doente. Não, Deus toma conta. Eu estou seguindo Deus, quer dizer, eu vou seguir Deus aqui e abandonar meu pai ali. Aí já contraria um dos 10 mandamentos.
Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que vosso pai vos dará. É até uma promessa feita a nós por Deus através dos 10 mandamentos. Além de ser uma regra, tem uma recompensa, a fim de viverdes longo tempo, diz a palavra. Não é verdade? Não é assim que nós lemos lá, não é? É nesse sentido. Com relação a odiar, eu falei, são várias possibilidades: tradução mal feita, mudança de uma língua para outra, amar menos, nunca odiar. Significaria o quê? Que para seguirmos Jesus, nós temos que assumir a nossa individualidade. Também, se o pai ou a mãe não concorda com o meu pensamento, não significa que eu tenha que me indispor com ele, mas não significa também que eu tenha que aceitar passivamente tudo aquilo que ele disse. Esse tempo já vai ao longe, em que os pais tinham poder, em épocas mais recordadas, quase que de vida e de morte sobre os filhos. Depois, sobre a decisão dos destinos da vida do filho, maiormente da mulher, que foi a última a se libertar do jugo paterno. E por fim, hoje, os pais têm que entender que os filhos promanam deles, mas não são deles. Os filhos não são nossos. Nada é nosso, sequer o corpo que nos abriga. Então nada é nosso. Então o pai tem que compreender isso. É fundamental que ele entenda isso. E o filho deve então seguir o seu caminho, sempre trazendo o pai guardado no coração, no afeto, a mãe, é um mandamento de Deus, mas nunca se submetendo apenas à vontade que às vezes impede que você possa dar um passo de crescimento, de progresso, de emancipação espiritual. É preciso ter esse discernimento. De maneira que esse tema é um tema que oferece muitas possibilidades. Nós não vamos encontrar em nenhum lugar, mesmo buscando as interpretações de historiadores, a certeza absoluta. São 2000 anos atrás, numa época em que os registros eram precários. Esse pessoal era herói de escrever alguma coisa naquela época. Não tinha o papel, a caneta esferográfica como hoje. Há 100 e poucos anos atrás, nem caneta esferográfica tinha, era pena. Agora você imagina 2000 anos atrás, muita coisa escrita em tábuas de argila. Difícil, né? E ainda tinha que gravar aquilo. Jesus nunca escreveu nada. A única coisa que ele escreveu foi uma passagem na areia. Ninguém sabe o que ele escreveu. Apenas se diz que ele estava escrevendo algo na areia quando aquela mulher ia ser apedrejada, e ele falou: quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Conta-se que ele estava agachado sobre as suas próprias pernas e escrevia na areia lá com um graveto. O que? Ninguém sabe. Mistério, ninguém sabe. Bom, fora isso, não escreveu nada. O Evangelho de Lucas foi escrito 70 anos depois que ele foi crucificado. Muita coisa foi ouvido, alguém falava, ouvia, ia passando. E foram muitos evangelistas. Só 4 foram homologados pela Igreja Católica. Está cheio de evangelho aí que a Igreja Católica não homologou e, portanto, não vale, entre aspas. Então é muita informação que a gente não tem. O fato é, Jesus é entendido como uma síntese do amor. E se é assim, tudo que vier a gente faz um confronto entre o que está escrito e o amor que ele representa. Se tiver sintonia, está certo, faz sentido. Talvez não seja exatamente igual, mas faz sentido. Pelo fruto, reconhece a árvore. É importante fazer isso. Muitas traduções, muitas páginas. Pode ser que de repente se faça uma descoberta aí extremamente grandiosa de papiros, de escritos daquela época, e que possa mudar tudo isso, coisa que está oculta, enfim. Mas a essência de Jesus vai prevalecer. O Mestre amado Jesus, esse sim, é aquele que nos inspira, é aquele que para a nossa crença é o governador espiritual da terra onde vivemos, um espírito puro, não criado puro, mas hoje, e já há muito tempo, um espírito puro. Se ele é puro, só a pureza promana dele. Se ele é bom, só a bondade vem dele. Se ele é a síntese do amor, só o amor ele pode inspirar. Jamais ele poderia inspirar, portanto, o desprezo do filho para com o pai, o ódio de um irmão para com um irmão, porque senão nós teríamos que entender que Jesus ora era bom, ora não era.
Que Jesus, ora tinha as sublimes perfeições, ora não tinha. E crer nisso é descrer na estabilidade dessa personagem extraordinária chamada Jesus Cristo, que nós cremos nele, nós acreditamos nele. Nós espíritas não somos oficialmente um ramo do cristianismo em termos de compreensão histórica, porque não promanamos da Igreja Católica e nem somos um dissenso dela, como é o protestantismo. Mas, acima de tudo, nós somos crísticos, porque nós cremos em Jesus. A codificação de Kardec foi feita, foi adaptada dentro da crença em Jesus. Então ninguém pode negar isso do espírita. Nós cremos em Jesus, só que sempre com aquela razão que Kardec nos ensinou a ter em todos os momentos. Entendemos e aceitamos Jesus, buscando compreender quem foi, quem é e quem será, pela estabilidade da evolução, esse Espírito extraordinário, nosso governador espiritual, nosso mestre, que nos inspira ao amor sempre e jamais ao ódio. Que Jesus nos ampare, nos proteja hoje e sempre.